Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fátima Reis, da FTM Eventos e Turismo, e eu estou aqui mais uma vez fazendo uma live para contar um pouquinho sobre o Museu de Trem. Alguém me pediu para falar de museu. E por que eu escolhi o Museu de Trem? O Museu do Trem é um dos poucos lugares que as pessoas vão visitar. E tem muita história do Brasil nesse museu. Então, eu resolvi contar um pouquinho dele para vocês, tá bom? Esse museu ele é considerado uma das maiores referências de memória ferroviária do país. Ele já é tombado pelo IPHAN desde 2011. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, lá dentro do museu tem aproximadamente 1000 itens, né, como equipamentos ferroviários, utensílios, mobiliários, locomotiva baronesa, que foi construída na Inglaterra, né, e movida a vapor, e ela foi a primeira locomotiva circular no Brasil. Lá a gente vai encontrar também um vagão que foi utilizado pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Tem até uma varanda. Outro vagão foi usado pelo rei Alberto. Isso quando ele esteve aqui no Brasil, na sua visita oficial em 1922. O prédio do museu foi uma das maiores oficinas de locomoção da América Latina. E que foi responsável também pelo bairro do Engenho de Dentro. Toda a sua coleção, né, desse museu pertencia antigamente à Rede Ferroviárias Federal, que foi extinta há alguns anos já, né? E hoje o acervo possui muito valor histórico e cultural. E isso foi tudo absorvido pelo IPHAN. A história das ferrovias do Brasil começa mais ou menos, gente, lá para 30 de abril de 1854, com a inauguração, que essa inauguração foi realizada por Dom Pedro II, e foi o primeiro trecho da linha, né? A Estrada de Ferro Petrópolis, ligando Porto Mauá a Fragoso, né? No Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão, mais ou menos. Mas a chegada da via a Petrópolis também, transportando, né, Serra do Mar, ocorreu somente mesmo em 1886, tá? Agora, lá em São João del Rei, Minas Gerais, né, o Museu Ferroviário, ela preserva a história da antiga estrada de ferro, chamada Estrada de Ferro Oeste de Minas, que foi criada em 1872. O seu percurso ligava a cidade de Sítio, atual Antônio Carlos, né? Então ligava a cidade do Sítio à Estrada de Ferro Dom Pedro II, que posteriormente passou a se chamar Central do Brasil, partindo daí para São João del Rei. Com novas concessões, né, a Ferrovia Oeste de Minas se estendeu para outras cidades e ramais, né, alcançando assim, lá para 1894, um percurso total de 684 quilômetros, e foi considerada a primeira ferrovia brasileira de pequeno porte. Existia, gente, muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos desafios para implantar estradas de ferro no Brasil. Procurando atrair investidores, né, o governo, o que ele fez? Implantou um sistema de concessões que se tornou característico da política da infraestrutura do período imperial, né? Entre o final do século XIX, mais ou menos, e o século XX, os recursos britânicos, né, alavancaram as construções da linha férrea. Essa aí é a locomotiva baronesa, tá? Foi a primeira do Brasil. A expansão ferroviária, além de ela gerar entrada de capital estrangeiro, tinha também
né, como objetivo incentivar a economia exportadora, claro, né? Aí, dessa forma, as primeiras linhas interligaram os centros de produção agrícola e de mineração também, até os portos diretamente, ou ainda vencendo os obstáculos à navegação fluvial, né? Vários planos de viação foram elaborados, né? Por tudo do planejamento, na tentativa de quê? De integrar a malha ferroviária e ordenar a implantação de novos trechos. Mas nenhum deles teve êxito por conta da política de conversão, né, estabelecida pelo governo brasileiro. Essa é a figura atual da locomotiva. Ela agora está assim lá no museu. O museu ficou muito tempo fechado, mas depois ela foi reaberta em 2013. Ela abre e fecha, porque poucas pessoas visitam, né? Algumas curiosidades sobre esse museu, sobre a história em si, né? Vocês sabem, por acaso, como é que se deu a origem, né, do nome Engenho de Dentro? Ela, antes de ser museu, ele era como é que eu vou dizer? Ela fazia as manutenções dos trens, era responsável de fazer a manutenção. Então, vinha até pessoas de outros estados que tivessem a utilização, né, de trem, fazer a manutenção lá. Inclusive, tem muitas peças originais dessa época aí, que ainda era tipo uma oficina, né? Então, eles transformaram em museu essa parte aí de oficina. Então, tem utensílios, tem móveis, tudo original. Inclusive, por exemplo, esse aí, isso é dentro do vagão que o Dom Pedro frequentava, andava. Era um vagão especial para ele, um vagão especial para o rei da Bélgica, né? Tem um outro que era do presidente, né? Getúlio Vargas. Mas voltando aqui à curiosidade do nome, porque antigamente, né, esse nome mesmo, ele remete ao período colonial, né? Quando as terras ainda eram um engenho de açúcar, né? O engenho pertencia ao mestre Campos João Arias de Aguirre. Olha o nome, né? É pequenininho, os nomes são bem pequenos. No século XVIII. A estação de Engenho de Dentro foi inaugurada em 1881, mas ao mesmo tempo ela foi demolida em 1937. Essa primeira locomotiva, ela está até escrito, essa é da foto aqui, à direita, né? Na parte de cima, ela está escrito a número 1, porque foi a primeira, né? E ela se chamou Baronesa, com Z, em homenagem a Maria Joaquina, que era esposa do Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi responsável pelo planejamento das locomotivas, né? Então, o Dom Pedro II, ele quis homenagear esse Barão de Mauá, colocando o nome da esposa dele no vagão, tá? No trem, na locomotiva, né? Então, a locomotiva baronesa. Esse aqui também faz parte do mobiliário do vagão. Esses aí são os utensílios, né? É isso, espero que tenham gostado. Deixa o comentário aí, curte a live, compartilha. Então, já que a gente não está podendo fazer excursão, né? Então, eu trago esse momento aqui para a gente passear ou viajar pelo menos alguns minutos virtualmente, né? É muito legal. E assim a gente se interage um pouco, né? Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês.